Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero apresentar algumas reflexões sobre o anime The Promised Neverland e as várias emoções que ele nos gera ao longo dos episódios. E aí, já assistiu The Promised Neverland? Tá curioso, mas ainda não te convenceram? Eu vou deixar aqui alguns aperitivos com spoiler que talvez possam te ajudar a se decidir. Então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Daisy Coelho, mestre em Psicologia da Saúde, e o tema de hoje é expectativas versus medo do desconhecido. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho sobre a história de The Promised Neverland. O anime nos apresenta a história de crianças que vivem em um orfanato, que é um lugar muito agradável, muito bem cuidado. As crianças são amigas, têm uma boa convivência. A cuidadora Mama, que é responsável pelos cuidados do orfanato, é uma pessoa extremamente carinhosa. As crianças são estimuladas a várias atividades, como estudar, práticas ao ar livre, vários jogos. Então é um ambiente que aparentemente é muito feliz, no qual elas recebem tudo que elas poderiam necessitar. Mas infelizmente, como na vida real, nem tudo é o que parece. Na realidade, as crianças serviam como alimentos. Sendo mais específica, seus cérebros eram servidos a demônios e por isso elas eram tão estimuladas, porque um cérebro mais estimulado, mais desenvolvido, mais amadurecido era mais saboroso para os demônios. Ou seja, o orfanato funcionava como um criadouro, no qual as crianças eram criadas para serem excelentes produtos. Quanto nos surpreende a história a respeito dos vários sentimentos da angústia que ela nos deixa como espectadores. Mexe com nossos sentimentos em relação à dúvida, à incerteza, a anseio, e nós ficamos o tempo todo nos questionando junto com as crianças o que será que tem lá fora. Perguntas que vêm são: o que aconteceu com a humanidade, com a sociedade como nós conhecemos? Como foi que eles controlaram o nosso mundo? O que foi que nos aconteceu? Mas acima de tudo, se as crianças conseguirem fugir, o que elas vão encontrar lá fora? Tem salvação? E aqui eu quero convidar para uma reflexão a respeito da nossa própria vida. No nosso dia a dia, nós também não sabemos o que tem lá fora. Nós não temos certeza sobre como vai ser o dia quando nós acordarmos, o que será quando sairmos para trabalhar, para estudar, para cumprir nossas atividades. De certa forma, assim como as crianças, nós também vivemos diariamente em um mundo de incertezas, de dúvidas, de anseios, e que caso a gente pare para pensar o tempo todo nisso, pode nos gerar muito medo, muita ansiedade e fazer com que a gente não tenha coragem de nos aventurar, como elas se aventuraram a tentar encontrar e descobrir o que tinha no mundo lá fora, além dos portões e dos muros do orfanato. Além desse medo e dessas expectativas, eu também quero pontuar o quanto, no caso das crianças, por exemplo, elas ficavam em extrema expectativa a respeito de como seria a adoção delas. E ficavam super felizes, satisfeitas com irem embora do orfanato. E aquelas crianças que não iam antes, todas as que completavam 12 anos, sempre eram adotadas. Mas no caso, na realidade, elas eram enviadas para os demônios. E a mama as levava sorridentes, e elas sorrindo para eles também, para que aquele fosse o fim de cada uma delas. E aí, gostando do vídeo? Não esquece de já deixar seu like e se ainda não for inscrito no canal, já aperta no botão aí embaixo inscrever-se e aproveita e compartilha com seus amigos, ok? Bom, gente, e voltando para esse anime Mara, não dá para deixar de comentar sobre alguns dos principais moradores desse orfanato. E eu quero começar falando de 3 crianças, que são a Emma, o Norman e o Ray. Por exemplo, a Emma tem uma grande capacidade de competência social, o que fica muito claro pela sua empatia, principalmente em relação às outras crianças, e também pela sua assertividade. Ela sempre consegue mostrar para os outros o que ela está sentindo e mostrar seu ponto de vista de uma forma que eles compreendam. Mas como nem tudo são flores, todo esse cuidado que ela tem, principalmente com as outras crianças, em alguns momentos pode acabar colocando-a em alguns contextos de perigo, digamos assim, no qual ela
acaba quase sendo descoberta pela Mama em relação aos planos que ela tinha junto ao Norman e ao Ray de armar uma fuga do orfanato. Já o Norman se destaca pela sua grande capacidade intelectual. Provavelmente, se a gente fizesse um teste, ele seria diagnosticado com altas habilidades, ou seja, uma criança superdotada, no qual acaba sendo visto em vários contextos, mas principalmente o plano super elaborado que ele acaba fazendo para que as crianças fujam da casa. Ele pensa em várias estratégias, ele tem uma visão de planejamento, de antecipação extremamente funcional, o que demonstra funções executivas de altas habilidades aí. O Norman também tem grandes habilidades sociais, o que a gente consegue perceber no trato, na forma com que ele lida principalmente com as crianças menores. Ele é extremamente solícito, muito educado, tenta mostrar formas legais de se divertirem e, além disso, ele acaba comprando junto com a Emma a ideia de tentar salvar todas as crianças, ou seja, permitir que todas fugissem, por mais que o Ray fosse completamente contra. E aproveitando então para já falar a respeito do Ray, assim como o Norman e a Emma, ele também tem grandes habilidades intelectuais, mas ele gera um grande mistério e muita angústia em nós ao longo da maioria dos episódios, porque a gente não sabe de verdade qual é a intenção do Ray, do lado de quem ele está, ele acaba sendo um espião duplo, e aí ao longo do caminho a gente vai percebendo o quanto ele teve que ter autorregulação emocional para lidar com todas as informações que ele sabia, porque ele sabia muito antes do Norman e da Emma de tudo que acontecia no orfanato e ele não tinha ninguém com quem conversar sobre aquilo. Então ele via a cada vez que uma das crianças era adotada, tudo que acontecia e não tinha o que fazer. Então ele acaba funcionando, servindo como traidor, como espião da Mama Isabela, e depois, com o tempo, ele acaba optando por sim, tentar ajudar a Emma e o Norman no plano de fuga deles, por mais que ele fosse extremamente contra a ideia da Emma de salvar todas as crianças. E por fim, não dá para deixar de comentar sobre a Mama Isabela. Com toda a sua doçura, sua pureza, o seu carinho com as crianças, era responsável por cuidar delas, permitir que elas fossem cuidadas com carinho, tivessem todas as oportunidades, não sofressem nenhum tipo de trauma, para que o cérebro delas fosse ainda mais delicioso para os demônios a quem elas eram servidas. Eu quero chamar a atenção para como, a partir do momento o Norman e a Emma descobrem o que acontecia com as crianças e eles começam a traçar esse plano de fuga, é como se começasse a haver então um jogo no qual a Mama Isabela, na tentativa de tentarem evitar que elas fugissem e mantê-las ali para que elas fossem servidas aos demônios no momento adequado, contra as crianças, tentando o tempo todo descobrir o que de fato acontecia, terem mais informações, além da organização que elas começam a ter, do planejamento, das estratégias, da constante tentativa de preverem muito além o que seria necessário para que elas tivessem condições de fugir daquele local. E para finalizar, eu quero pontuar o quanto, para que tudo isso acontecesse, foi sim fundamental toda a inteligência e estratégia das crianças, mas mais que isso, a capacidade de adaptação delas, de resiliência, para que elas conseguissem regular suas emoções diante da mama, disfarçarem diante das crianças menores, para que, dentro do possível, a paz seguisse no orfanato e elas tivessem condições de, nos bastidores, por trás, organizarem tudo isso e flexibilizarem a cada tentativa frustrada de descobrirem coisas e perceberem que aquele não era o caminho ideal. Então elas tinham que refazer e reorganizar esse plano até que no final elas conseguiram o plano ideal. E dessa forma, ao longo de toda essa caminhada, a gente consegue ver no início a expectativa das crianças diante da possibilidade de serem adotadas, a frustração, a tristeza, a decepção quando elas descobrem o que de fato acontecia, o que exigiu que elas pudessem se adaptar e serem resilientes para lidarem com tudo isso, além da necessidade de terem uma autorregulação emocional para darem conta de tudo isso. E por fim, o que levou a que elas tivessem novamente a necessidade de acharem um equilíbrio entre a expectativa
dessa fuga e de conseguirem estar lá fora e fugirem desse futuro determinado a elas, versus o medo também do que estaria lá fora, que elas não têm certeza. E eu quero chamar a atenção para como isso acontece na nossa vida sempre. O quanto a gente precisa ter uma autorregulação emocional adequada para termos melhores comportamentos ali, mais adequados, mais funcionais ao nosso dia a dia, para que então a gente possa achar um equilíbrio entre as nossas expectativas e a coragem de lidar com os nossos medos, para sermos capazes de encontrar o melhor caminho, o mais adequado e seguirmos com a nossa vida. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!